91 Guild Wars capítulo 271, Cerimônia de Ascensão. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco nasceu em um reino estranho. Não havia céu, nem terra, nem estrelas. Era assustadoramente semelhante ao reino da anomalia, só que a cor deste mundo era escura como breu. Isso o lembrou do plano astral onde ele lutou com Kaelo, só que este não tinha luzes cintilantes ao fundo. Outro fato era que havia pouca luz. Foi apenas o suficiente para iluminar Draco e 3 quilômetros ao redor de seu corpo. Dentro do seu campo de visão havia centenas de estátuas. Eles foram organizados por tamanho e havia 3 proeminentes na frente. O da esquerda era o de um homem bonito cuja aparência poderia enlouquecer todas as mulheres do mundo. Ele tinha 2 asas de pássaro atrás das costas e usava vestes angelicais que cobriam sua forma. Atrás dele havia várias outras estátuas, totalizando 50. Draco podia ver súcubos, íncubos e outros demônios ali. De repente tudo fez sentido. Ele não ganhou a linhagem do diabo em Boundless por causa de seu aspecto geral. Ele tinha isso porque era um subconjunto de um Dark Angel. O que era um anjo negro? Foi um anjo que ultrapassou os limites de Deus, tendo suas asas enegrecidas e seu corpo jogado do céu direto para o purgatório. Como tal, um Dark Angel era meio anjo, meio demônio. Ele era o mais forte de todos os demônios e suas habilidades superavam as deles. Agora, Draco percebeu porque a herança do anjo negro focava na mente. Os demônios também eram espécies que se concentravam principalmente nas habilidades mentais. Não só isso, porque os Dark Angels mantiveram algumas características angélicas, eles também foram capazes de executar habilidades e habilidades angélicas, só que foram corrompidos. Draco olhou para a direita. Lá estava uma estátua de um homem grosso e robusto, com músculos infinitos cobrindo seu corpo, mas ele permaneceu um tanto compacto. 2 longos chifres cresceram de sua testa, curvando-se para cima. A parte superior de seu corpo estava nua e ele usava apenas calças de linho grosseiro. 2 grandes asas de fogo do inferno estavam em suas costas e ele tinha uma cauda longa e plana. Atrás dele estavam muitas espécies monstruosas. Draco poderia dizer que todos eles eram os lendários demônios do inferno. No entanto, logo atrás dele havia 9 estátuas proeminentes. Todos eles foram estilizados de acordo com um nível de inferno, abrangendo o elemento de cada nível, do limbo à traição. Atrás deles estavam os mesmos 4 cavaleiros que Draco viu no procedimento do Imperador Demônio. Mesmo eles, que estavam logo abaixo do suposto Demônio Supremo, estavam 2 níveis atrás do demônio com chifres de Draco. No centro dessas estátuas havia um grande dragão negro. Suas escamas brilhavam na penumbra e seus olhos vermelhos pareciam quase reais. Atrás dele havia muitas estátuas, representando Nua, Quetzalcoatl, Jormungandr, Orochi, Ouroboros e companhia. Anúncio do sistema para o jogador iniciando o procedimento de aumento de classe do Abyssal Prime. Espera. Abyssal Prime. Procedimento de aumento de classe divino. Descrição: você tem a mais nobre das linhagens, bem como metade da essência de origem de um universo alternativo e, como tal, você tem o direito de traçar seu próprio caminho como o único Abyssal Prime. Limpe o objetivo para concluir este procedimento. Recompensas: classe divina, Abyssal Prime. Anúncio do sistema para o jogador. O objetivo do procedimento de aumento de classe do Abyssal Prime foi definido. O jogador Draco deve completar a cerimônia de ascensão para concluir esta tarefa. Completar a cerimônia de ascensão, hein? Draco pensou. Mesmo que não lhe dissessem nada concreto, ele sabia instintivamente o que tinha que fazer. Parecia que ele estava simplesmente sendo guiado por sua própria alma sobre os próximos passos a seguir, como se este fosse um evento pré-ordenado. Ele primeiro caminhou até o altar do Dark Angel. Lá, ele se ajoelhou e retirou sua armadura, deixando-se nu para o mundo. Ele olhou para a tigela de penas que havia aparecido ao pé da estátua. Ele os pegou e endureceu sua expressão. Draco canalizou sua herança do anjo negro ao máximo e se concentrou em suas costas. Com um rugido de dor, suas costas foram abertas por 2 finas asas esqueléticas que não tinham penas. O sangue vermelho saudável e poderoso de Draco espirrou por toda parte, formando uma visão verdadeiramente horrível. Apesar disso, ele calmamente trouxe as 2 asas esqueléticas para frente e começou a alinhar as penas uma por uma. Esta era uma tarefa estranha de se realizar,
Mas Draco trabalhou silenciosamente nela por um tempo incalculável. Ele nunca parou, nunca duvidou de sua colocação e essa árdua tarefa não cansou. Ele fez questão de prender cada pena que estava na tigela diante dele em suas asas, lentamente dando-lhes forma. Cada vez que a tigela era esvaziada, novas penas apareciam. Assim que Draco completou uma ala, ele mudou para outra e começou de novo. Esse tipo de trabalho tedioso deixaria a maioria das pessoas tontas, mas ele perseverou. Logo, ele cumpriu sua tarefa. Ele bateu suas asas agora perfeitas e lindas para testá-las e descobriu que elas eram incríveis, como se sempre tivessem feito parte de seu corpo, só que ele não percebeu isso até agora. Ele se levantou e caminhou até o altar do demônio com chifres. Ele ficou de joelhos mais uma vez e ativou sua herança do demônio com chifres ao máximo. Uma bacia de sangue apareceu sob a estátua do demônio com chifres, e Draco a pegou lentamente. Depois de olhar para o sangue vermelho dourado exuberante e rico em poder borbulhando na bacia por um segundo, ele bebeu um gole dele. O sabor era surpreendentemente agradável, mas ele teve pouco tempo para apreciá-lo. Draco sentiu o líquido tirânico passar por seu corpo até o estômago, antes de ser absorvido pelas células sanguíneas. O sangue novo entrou em conflito com seu sangue antigo. E apesar do sangue que seu corpo reconstruído lhe deu ser superior a qualquer outra existência no mundo, ele foi facilmente suprimido por esse sangue poderoso. O corpo de Draco se esticou e se contraiu como se estivesse tendo uma convulsão, e ele sentiu como se seu corpo estivesse sendo fervido em uma sopa. Logo, uma camada de vermelhidão cobriu sua pele e os olhos de Draco ficaram vermelhos. De todos os poros de seu corpo, pequenas gotas de sangue vermelho vibrante eram expelidas, sendo substituídas pelo sangue vermelho dourado da bacia. Draco pegou a bacia trêmulo e deu outro gole. Como era de se esperar, o processo foi reiniciado. Seu sangue antigo lutou amargamente, mas foi vergonhosamente derrotado e uma parte maior foi expulsa pelo sangue novo. Draco deu outro gole e isso aconteceu novamente. No entanto, Draco notou que à medida que a quantidade de sangue antigo em seu corpo diminuía, sua dor também diminuía. Ele também sentiu que o novo sangue era verdadeiramente poderoso. Cada célula com a qual entrou em contato quebrou e foi reconstruída para se tornar ainda mais estudada do que antes. Ele brilhava em uma cor levemente dourada que o fazia parecer resistente. Depois de 5 garfadas, Draco ficou com mais 2. Neste ponto, ele não sentiu mais dor pela substituição, mas prazer e refresco absolutos. Na verdade, as dragas do sangue antigo em seu corpo agora pareciam impurezas em seu sistema. Depois de tomar os 2 últimos goles, Draco largou a bacia e sentiu suas entranhas renascerem. Da cor anteriormente preta de suas partes internas, a maior parte de seus tecidos moles tornou-se dourada. Sua massa negra permaneceu intocada, mas parecia muito mais viva do que antes com a infusão desse novo sangue. Era como se antes funcionasse com combustível médio, mas agora recebia gasolina de primeira qualidade. Draco levantou-se dos pés da estátua do demônio com chifres e todo o sangue que se acumulou em sua pele caiu como água naqueles populares tecidos inoxidáveis. Draco estava seco como feno em questão de segundos. O sangue velho virou pó quando atingiu o chão, desaparecendo sabe-se lá para onde. Draco permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de caminhar até a estátua do dragão negro. Lá, ele se ajoelhou pela terceira vez e ativou sua herança do deus serpente ao máximo. Logo, uma camada de escamas envolveu sua pele e ele parecia um homem-dragão. Isto foi semelhante ao uso da técnica de transformação avançada, mas neste caso, a transformação foi muito mais precisa. As escamas de Draco eram pretas e seu rosto tornou-se reconhecível para qualquer um que não conhecesse esta forma. Uma tigela apareceu ao pé da estátua, e nela havia muitas escamas que eram exatamente como as que Draco tinha atualmente, embora fossem muito maiores e mais finas. Sua nitidez e cor brilhante faziam com que suas escamas atuais parecessem mortas e murchas, enquanto as da tigela estavam frescas e saudáveis. Draco colocou o dedo sobre uma de suas escamas e arrancou-a rapidamente. A força necessária para fazer isso era tremenda, pois as escamas do dragão eram muito difíceis de penetrar. Draco fez uma careta pesada ao sentir a dor de rasgar o que era sua própria pele, mas continuou. Da ponta da mão direita até o pulso e depois até o cotovelo, Draco retirou as escamas que já estavam lá e as substituiu pelas fornecidas pela tigela. Estranhamente,
Essas novas escamas grudaram firmemente em sua pele, e até mesmo Draco foi incapaz de arrancá-las da mesma maneira que as antigas. Ele continuou sua tarefa sangrenta, rasgando a superfície de sua carne e substituindo-a sistematicamente por algo melhor. Draco poderia desligar a dor com controle, mas ele sentia que isso era algo sacrilégio. Esta cerimônia não foi apenas simbólica. Draco sentiu que algo realmente importante estava se desenvolvendo a partir disso. Ele não sabia como sabia, era um sentimento instintivo. Além disso, Draco não tinha medo da dor. Foi somente quando a dor era interminável, como quando ele foi morto inúmeras vezes, que ele não conseguiu suportar. Logo, Draco começou com o tronco, o outro braço, as pernas direitas, a perna esquerda e depois a cabeça. Quando chegou a esse ponto, Draco parecia drasticamente diferente. Era como se ele tivesse atualizado de uma armadura lixo para uma armadura lendária, uma mudança que era visível e sutil ao mesmo tempo. No entanto, ainda havia uma certa incompletude no quadro que ele pintou com suas escamas. Isso foi reforçado pelo fato de Draco ter tirado a última balança da tigela, que era o inverso de todas as outras. Draco também colocou a mão no mesmo tipo de escama em seu corpo, localizada bem no coração. Ele tocou cuidadosamente por 1 ou 2 segundos antes de arrancá-lo resolutamente e colocar o novo. Draco rugiu de dor. A dor de emplumar suas asas, ter seu sangue substituído e arrancar suas escamas empalideceu em comparação com o único ato de arrancar sua escama reversa. Naquele momento, Draco sentiu que estava prestes a morrer, e não seria apenas uma morte digital também. Porém, ele havia antecipado isso, então já estava se movendo para colocar a nova balança, caso contrário a dor o teria dominado. No momento em que a nova escala foi conectada, a pintura ficou completa. Um brilho percorreu todo o corpo de Draco, como se alguém tivesse colocado uma lente sobre suas escamas. Uma sinergia se formou entre eles, utilizando a escala reversa como fonte de poder. O que era ainda mais louco era que sua armadura Dragoruju estava sendo assimilada pelas escamas e se fundia com ele ainda mais do que antes. No início, ele só poderia recuá-lo para dentro de seu corpo ou para fora, ou desalojá-lo para lutar por ele com seu controle, mas agora, ele sentia como se cada escama fosse uma armadura própria. Draco ficou pasmo com esse sentimento, e ainda mais quando seus lados dracônico, diabo, angélico e demoníaco formaram um grande circuito em seu sistema, criando uma sinergia perfeita que até mesmo sua linhagem teria lutado para fazer. Draco levantou-se e olhou para as 3 estátuas. De repente, eles ganharam vida, assim como todas as estátuas atrás deles. Todos e cada um deles caíram de joelhos e abaixaram a cabeça em direção a algo atrás de Draco. Naturalmente, o sujeito se virou para investigar. Lá, ele viu uma nova estátua. Era um homem sentado em um trono com um sorriso malicioso nos lábios, as pernas cruzadas preguiçosamente e o queixo apoiado nos nós dos dedos. Esse homem era o próprio Draco. Guild Wars capítulo 272, Abissal Premium. Draco deixou o procedimento de aumento de classe calmamente, reaparecendo no salão de treinamento do Guild Hall. Ele olhou para seu corpo e descobriu que nada havia mudado externamente, exceto que sua mente, corpo e alma se sentiam incrivelmente revigorados. Ele sentiu como se tivesse tomado um banho quente depois de trabalhar em uma mina por semanas sem parar. Antes que ele pudesse explorar mais, algumas telas apareceram em sua visão. Anúncio do sistema para o jogador calculando a possível alocação de estatísticas. Anúncio do sistema para o jogador elaboração de possíveis habilidades de classe. Anúncio do sistema para o jogador avaliando o físico do jogador atual. Anúncio do sistema para o jogador inspecionando o equipamento da aula. Anúncio do sistema para o jogador corroborando possíveis técnicas. Anúncio do sistema para o jogador prevendo possíveis caminhos de classe. Anúncio do sistema para o jogador análise da nova classe concluída. Mostrar. Sem número. Draco naturalmente selecionou sim. Ele estava extremamente curioso para ver do que se tratava essa nova aula. Abissal Prime, classe divina e habilidades. Superioridade dracônica, passiva. Poder demoníaco, passivo. Astúcia do diabo, passiva. Forma de dragão, ativa. Forma demoníaca, ativa. Forma de diabo, ativa. Estatísticas iniciais: STR 70, DEX 70, END 70, INT 70, SPR 70, SHA 70, LCK 70. Taxa de ganho de ESP,
10% dificuldade de classificação, 50% armas de classe, todas habilidades de classe, qualquer dracônica, demoníaca, diabólica e angelical. Superioridade dracônica, rank 1, habilidade passiva efeito. A regeneração de saúde está sempre ativa e é definida em 10% do seu HP total a cada 5 segundos. Demonic Mid, rank 1, habilidade passiva efeito. Todas as atividades físicas não consomem resistência, foco, força de vontade ou concentração e são potencializadas em 100%. Devil's Guile, rank 1, habilidade passiva efeito. Todas as atividades mentais não consomem resistência, foco, força de vontade ou concentração e são aumentadas em 100%. Forma de dragão, rank 1, habilidade ativa efeito. Assuma sua verdadeira forma de dragão temporariamente. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 1 dia. Forma demoníaca, rank 1, habilidade ativa efeito. Assuma sua verdadeira forma demoníaca temporariamente. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 1 dia. Devil Form, rank 1, habilidade ativa efeito. Assuma sua verdadeira forma de demônio temporariamente. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 1 dia. Finalmente, mas uma tela apareceu diante dele. Anúncio do sistema para o jogador. Através de uma combinação de circunstâncias especiais, você criou uma nova classe exclusiva para você. Esta classe foi avaliada como sendo de classificação divina e possui o maior potencial de todas. Porém, por se tratar de uma nova classe não documentada nem formulada pelo sistema, não deverá receber suporte do sistema. Novas habilidades só podem ser geradas pelo próprio jogador Draco. Nenhum livro de habilidades ou feitiços será elaborado pelo sistema. Anúncio do sistema para o jogador. Infelizmente, as classes divinas são incompatíveis com habilidades, feitiços mortais. Como tal, todas as suas habilidades pré-aprendidas foram removidas para permitir que a classe funcione. Isso exclui as habilidades concedidas pelo Soulbound, aquelas exclusivas das raças que formam sua classe e a filiação racial. Última assunto. Anúncio do sistema para o jogador. Você forjou com sucesso uma nova classe. O jogador Draco é agora o único jogador no plano principal com uma classe divina. Parabéns! Anúncio ilimitado para todo o sistema. E o jogador Draco adquiriu uma classe divina através de seus próprios esforços. Ele é o primeiro dos aventureiros imortais a adquirir tal classe, e seu nome será registrado no Salão da Fama Divino. Anúncio do sistema para o jogador. Suas conquistas chamaram a atenção de todos os deuses. Pisar com cuidado. Draco bateu no queixo com um leve sorriso. Ele não estava preocupado com os deuses em nenhum sentido da palavra agora, e não era que ele pensasse que era mais poderoso do que eles. Pelo contrário, foi porque se eles decidissem feri-lo, ele seria feito em pedaços, independentemente do que pensasse sobre o assunto. Então, não adiantava se preocupar muito com isso. O que o interessava eram as especificidades desta nova classe. Draco não tinha certeza sobre a maioria das aulas divinas, mas as dele tinham prós e contras. Em primeiro lugar, as estatísticas iniciais da classe eram monstruosas. Faltavam apenas 10 pontos para totalizar 500, quase no mesmo nível da classe Paragon of Destruction, que era uma classe suportada pelo sistema. Draco agora tinha mais estatísticas em uma única categoria do que qualquer outro jogador, exceto aqueles com classes únicas que apostaram tudo como Fighter Cleric. O que o deixou ainda mais divertido foi que ele ultrapassou a marca de 50 em todas as suas estatísticas. Então, ele passou por uma evolução estatística. Todas as suas estatísticas de 50 ou mais tiveram um efeito aumentado de 1x para 1,5x. Afinal de contas, com o quão poucos pontos de estatísticas foram distribuídos, seria realmente impossível para entidades de um rank acima suprimirem aqueles abaixo delas, contando apenas com a supressão de rank. A mesma coisa ocorreria quando as estatísticas ultrapassassem a marca de 100, o que aumentaria para 2x o efeito. Draco só obteve estatísticas suficientes para fazê-lo no rank 5. Muitos outros jogadores deveriam atingir o limite de 50 pontos em suas estatísticas principais em breve. Então eles também aproveitariam o efeito, mas não de forma geral como Draco fez. No entanto, Draco só pôde suspirar quando viu sua taxa de ganho de experiência. Anteriormente, ele havia lutado com uma taxa de ganho de 70%, mas agora só lhe restava 10%.
Se um Void Killer desse mais de 300% de experiência para uma pessoa normal, Draco, sozinho, receberia 30% ou mais agora. Ele teria que caçar monstros de maior qualidade se quisesse manter sua velocidade de nivelamento. Somente monstros no top 50 do Stat of the Ing Rankings poderiam apoiar seu crescimento agora. Caso contrário, ele teria que matar dezenas de monstros normais. Ele precisaria destruir zonas de campo inteiras várias vezes para chegar a algum lugar e, se o fizesse, o tempo de reaparecimento dos monstros demoraria muito. Sua melhor aposta eram masmorras, mas elas também tinham limites quanto à qualidade e quantidade de monstros. Sua dificuldade de classificação, porém, estava boa. Com 50% de dificuldade, ele teria que gastar metade do esforço que uma classe comum faria ao subir de rank pela primeira vez. Draco manteve sua habilidade de usar todas as armas, possivelmente porque a classe fundiu 4 raças diferentes, com cada raça sendo capaz de usar uma variedade de armas para lutar. No entanto, ele perdeu a capacidade de aprender qualquer habilidade que desejasse por ser ótimo. Ele só poderia aprender habilidades raciais ou habilidades de corrida de uma de suas 4 raças, mas não se incomodou. Ele certamente poderia adquirir muitas habilidades demoníacas de Zayn ou Mephisto. E quanto às dracônicas, ele encontraria algumas se matasse subespécies dracônicas. O mesmo aconteceu com as outras raças, ele só precisava saquear seus itens. Claro, a taxa de drop era muito baixa e ela poderia não conseguir uma habilidade útil, mas a opção estava lá. Contudo, Draco ficou muito satisfeito com suas 6 habilidades de classe. A primeira, Superioridade Dracônica, o tornou quase impossível de matar. Ele agora era como um monstro boss, recuperando uma determinada quantidade de HP em um intervalo definido. Enquanto alguém não conseguisse drenar a quantidade absurda de HP de Draco em mais de 10% em 5 segundos, ele nunca morreria. Isso deixava de lado o fato de que acertá-lo seria uma tarefa difícil. Sua segunda passiva, Demonic Mid, o tornou semelhante ao Local Lord, só que ele era muito melhor. Embora a caminhada do morto exigisse apenas 1 minuto de esforço para o que quer que estivesse fazendo, qualquer atividade física que Draco realizasse não drenaria nenhuma de suas estatísticas de recursos pessoais. Ele poderia usar habilidades e técnicas de espada infinitamente, habilidades e técnicas de arco infinitamente, bem como habilidades e técnicas de lança. Ele se tornaria um infatigável deus do combate, e isso sem acrescentar o fato de que tudo foi aumentado em 100%. Isso o beneficiaria enormemente de muitas maneiras, e Draco estava ansioso para testar seus limites na natureza. A terceira passiva, Devil's Guile, era um paralelo do Demonic Mid, na medida em que este fazia a mesma coisa, mas para sua mente. Agora, ele não se cansaria mais ao lançar magia subjetiva e poderia usá-la infinitamente. Contanto que fosse viável para um deus mago de grau 1, ele poderia fazê-lo. O aumento não teria sentido sem a magia subjetiva, mas com ela ele se tornou ainda mais um monstro. Habilidades como Illusion, Insight, Pinnacle Inteligência e companhia também se beneficiariam do aumento de 100%, especialmente Illusion. Draco estava confiante agora de que poderia lançá-lo em qualquer alvo sem falhar, a menos que essa pessoa tivesse uma vontade excepcionalmente forte. Somente se ele se transformasse em sua forma de dragão ou diabo ele seria capaz de adicionar mais pessoas à lista. Ainda assim, ser capaz de usá-lo em um alvo em sua forma básica era bom o suficiente para seus propósitos. Suas habilidades ativas eram Dragon Form, Demon Form e Devil Form. Sua forma de dragão era essencialmente igual à técnica de transformação suprema. Draco, assim como o Cavaleiro das Trevas, agora poderia se transformar em um dragão completo por 30 segundos. O Cavaleiro das Trevas só conseguiu permanecer como dragão por tanto tempo durante o evento precisamente porque foi um evento. Caso contrário, porque ele se incomodaria em permanecer humano. Draco também poderia se transformar em um demônio completo por 30 segundos, concedendo-lhe a habilidade de manifestar os 9 infernos na realidade. Qualquer um que ele esmagasse ficaria preso lá por toda a eternidade, e até mesmo os jogadores seriam forçados a isso por mais de uma semana, no mínimo. No entanto, sua habilidade governante dos 9 infernos desapareceu, moldada nesta forma. Funcionaria passivamente mesmo quando Draco estivesse fora de si, então tudo o que ela precisava fazer era usar esta forma demoníaca, matar e capturar almas e se transformar novamente.
Finalmente, havia sua forma demoníaca. Ele se transformaria em um puro anjo negro, o demônio superior mais forte que existia. Não só isso, mas ele teria o poder de usar habilidades angélicas de qualquer tipo, apenas que elas seriam corrompidas. Draco estava interessado em ver como a corrupção se manifestaria. Ele planejou testá-lo mais tarde. As habilidades ativas tiveram uma curta duração de 30 segundos, que foi mais curta do que ele usando a técnica avançada de manifestação para trazer o dragão negro, mas estava tudo bem. Afinal, ele se transformando em um dragão negro e ele convocando um dragão negro eram duas coisas completamente diferentes. Havia muitas coisas que ele poderia usar, mas seu dragão negro não, embora pudesse usar a maioria de suas outras habilidades. Outra coisa ainda mais interessante era que ele poderia se transformar em um dragão negro e invocar o dragão negro. Com os dois se unindo por cerca de meio minuto, só se podia orar por seus inimigos. O que foi ainda pior foi que depois que a transformação expirasse, ele poderia simplesmente pular para a forma demoníaca e, depois que isso terminasse, ele poderia continuar em sua forma demoníaca. Qualquer inimigo estaria condenado se usasse os 90 segundos com eficiência. E caso alguém sobrevivesse, Draco poderia simplesmente desaparecer descaradamente. Depois de absorver tudo isso, Draco ficou bastante satisfeito com a aula. Na verdade, ele sentiu que era o melhor molde para ele exibir sua maior força enquanto jogava. O que o deixou satisfeito foi que todas as suas habilidades receberam classificações. Isso significava que a cada aumento de classificação, eles evoluiriam. Apenas estar no rank 1 já os fazia possuir poderes que desafiavam os céus, muito menos se quisessem crescer. Agora, Draco entendia por que e afirmava que a classe tinha tanto potencial. Junto com isso estavam os anúncios que o sistema fez depois que os detalhes de sua nova classe foram explicados. Draco não ficou surpreso que esta classe fosse algo que nunca existiu antes, visto que foi criada para se adequar a ele através de seu aspecto geral. Draco pensou em sua cerimônia de ascensão. O nome era realmente adequado, pois ele se sentia como se tivesse renascido, trocando sua forma fraca e volátil por algo mais perfeito. Draco sorriu e continuou ponderando sobre os anúncios do sistema, sem perceber que grandes mudanças estavam ocorrendo com ele no mundo real. Seu corpo que estava na cápsula de testes proporcionou-lhe uma taxa de sincronização muito maior com seu corpo no mundo do jogo, graças aos nanites. Seu corpo estava mudando enquanto ele passava pela cerimônia. Não foi tão grandioso quanto o que ocorreu no jogo, mas seu poder começou a drenar nos motes loucamente durante a cerimônia. Felizmente, Draco previu que algo poderia acontecer, então ele preparou muitos deles de antemão. Sua missa negra e suas entranhas ainda eram praticamente as mesmas, embora se alguém as observasse com atenção, também seria capaz de ver um leve brilho dourado nelas. Guild Wars capítulo 273, Abyssal Prime 2. Essa mudança não o tornou mais forte de forma alguma, mas forneceu uma base sólida para Draco atingir o propósito de sua existência. Poderíamos pensar nisso como metade do primeiro passo que ele precisava dar. De volta ao mundo de Bondless, Draco naturalmente não percebeu nenhuma dessas mudanças. Os pods proporcionaram uma sincronização completa e perfeita com o jogo, ao contrário dos capacetes. Então pode-se dizer que ele estava totalmente imerso em Bondless. Draco olhou para os outros anúncios do sistema que haviam chegado. O sistema afirmava que sua aula era única e não documentada, portanto ele não receberia seu apoio. Isso o perturbou muito. Uma aula era especial porque era coisa do sistema. O sistema gerou habilidades e técnicas possíveis para jogadores e NPCs com base nisso. Também geraria equipamentos especiais para a classe, bem como possíveis avanços, fatores únicos. No entanto, o Abyssal Prime era uma classe independente que só poderia ser melhorada pelo próprio Draco. Se ele o melhorasse, o sistema iria catalogá-lo e adicioná-lo, mas ele teria que fazer o trabalho que o sistema fez para outras classes, até mesmo sua antiga classe Avenger, sozinho. Ele teria que desenvolver técnicas sozinho e então usar algo como Scrivener Trade Skill para transformá-las em livros de habilidades, feitiços se quisesse qualquer assistência no sistema. Isso parecia simples no papel, mas como uma habilidade comercial lendária poderia gerar habilidades divinas facilmente. Draco precisaria ser, pelo menos, um grande mestre em Scrivener para fazer isso. A que distância estava a tal coisa? Ele mal conseguia sair do rank amador,
muito menos atingir o grande mestre. Seu truque do cristal de éter não funcionaria nisso, então ele teria que arregaçar as mangas e trabalhar. Então, estava claro que, além da classificação atual de suas habilidades de classe, ele não conseguiria mais nenhuma delas no futuro próximo. Ele só poderia usar técnicas de armas de combate ou magia subjetiva para lutar, bem como controle como suas técnicas de linhagem. Pelo menos ele poderia usar habilidades raciais e habilidades de raça, para que pudesse aprender muito com essas habilidades. Pensando nesse sentido, Draco pegou o livro de habilidades que Rina havia enviado para ele há algum tempo e que ele havia esquecido. Bênção do Anjo, habilidade ativa classificação, raro efeito, envia um buff aleatório para todos os aliados em um raio de 16 km. Os buffs duram 10 minutos e não podem ser dissipados. Nota: corrida restrita a anjos e subanjos. Tempo de espera: 30 minutos. Ele estava em seu inventário há muito tempo, enquanto Draco possuía tantas habilidades que ele nem se preocupou em adicionar isso, especialmente com magia subjetiva em seu repertório. Draco aprendeu imediatamente. Depois disso, ele verificou sua descrição para ver se havia alguma alteração. Bênção do Anjo, corrompida, habilidade ativa efeito, envio de buff aleatório para todos os inimigos em um raio de 16 km. Não pode ser dissipado. Duração: 10 minutos. Tempo de espera: 30 minutos. Draco agora entendia o que a parte corrompida fazia. As habilidades angélicas saudáveis e sagradas seriam transformadas em versões prejudiciais e distorcidas de si mesmas, realizando o oposto da tarefa pretendida. Uma habilidade destinada a reforçar o apoio dos aliados se transformou em uma habilidade para enfraquecer os inimigos por meios malévolos. Draco não achou que isso fosse uma coisa ruim, já que poderia ser muito mais útil para ele. Draco ficou satisfeito com outra coisa, que foi o fato de poder aprender qualquer habilidade de suas 4 raças, independentemente do nível da habilidade. Afinal, o sistema expulsou suas antigas habilidades porque elas eram mortais. Mas parecia que, desde que a habilidade pertencesse a uma de suas 4 raças únicas, ele poderia aprendê-la independentemente do nível. Na verdade, isso foi muito bom e seria imensamente útil mais tarde. Com base nisso, ele estava insatisfeito com o fato de suas habilidades terem sido expulsas arbitrariamente. Ele coletou alguns úteis ao longo do tempo, como Arqueiro Onipotente, Armagedon e muito mais. Essas eram habilidades muito úteis para ele agora e mais tarde. Agora que ele os havia perdido, eles também se tornaram algo que ele nunca mais poderia aprender. A única coisa que o pacificou foi o que ele ganhou em troca. Essas habilidades eram um pequeno preço a pagar pelo poder que ele recebeu. Além disso, Draco já havia se acostumado há muito tempo com a natureza de dar e receber do sistema. Mesmo que ele desse algo de bom, extrairia de antemão meio quilo de carne. O sistema não distribuía esmolas. Draco também prestou atenção extra a uma notificação do sistema, que dizia que ele era o único jogador no plano principal a ter uma classe divina. Isso fez Draco franzir a testa pesadamente e seu rosto ficar sério. Por que isso aconteceu? Bem, Draco era possivelmente uma das únicas 2 pessoas que poderiam afirmar conhecer o sistema tão bem quanto ele conhecia a si mesmo. Ele sabia que suas palavras em qualquer assunto eram importantes e sempre havia camadas por trás delas. Quando Draco se tornou um grão-mestre no encantamento, ele também foi parabenizado pelo sistema de maneira muito semelhante. No entanto, naquela época, ele havia dito diretamente a Draco que ele era o único grão-mestre de encantamento desta época. Em essência, entre as raças e em todos os planos, ele era o único vivo. No entanto, ele foi informado de que entre os jogadores, ele era o único com uma classe divina. Bem, isso deveria ser óbvio. Deixando de lado quem poderia conseguir um épico, quem mais poderia encontrar 1 bilhão de platina para pagar por uma tentativa de classe divina? Quem tinha alguma coisa que os qualificasse para tal direito? Os jogadores não teriam ninguém com classe divina a menos que Draco interviesse e ajudasse essa pessoa. A única outra opção seria ir a dar esmolas, mas isso iria contra o seu próprio protocolo, por isso era impossível. Em outras palavras, o fato de ele ser o único jogador com tal classe era tão óbvio quanto o fato de que as armadilhas eram gays. Para o sistema afirmar assim, significava que havia NPCs ou monstros com classes divinas por aí. Talvez não apenas no plano principal, mas escondido em diferentes cantos do mundo. Em essência, Draco não poderia afirmar ser o maior do mundo mortal.
Havia outros talentos como ele escondidos em algum lugar, e ele poderia encontrá-los um dia. No entanto, sua carranca se transformou em um sorriso malicioso. Se fôssemos os únicos no precipício do mundo, isso não seria muito solitário para Eva e eu? Aulas épicas, aulas lendárias, aulas divinas, dê-as a quem você quiser. Estar esperando com minha alma gêmea? Draco afirmou arrogantemente, antes de se virar para sair do salão de treinamento. Agora que ele adquiriu a classe divina, era hora de fazer alguns preparativos finais antes de partir para a missão única do Tesouro de Deus do Refinamento. A maior parte do material que ele preparou, como os dispositivos avançados de criação espacial, já havia se esgotado. Enquanto Draco descia pelo elevador do Guild Hall, ele pensou em abrir sua ficha de personagem. Nome Draco Classe, Abissal Prime Raça, Híbrido, Humano/Última Assunte, Classificação, Aventureiro, 1, Nível, 10 ESP, 13.450% Força, 70 Diz, 70 Fim, 70 Interno, 70 Primavera, 70 Chá, 70 Sorte, 70 Habilidades de Combate, Forma de Dragão, Forma de Demônio, Forma de Diabo, Mãos Necróticas, Maldição do Mal, Roubo de Vida, Adivinhação, Ressurreição Negra, Bacon. Habilidades não relacionadas a combate, Soulbound, Charm, Insight, Forensic, Flexibilidade, Ilusão, Evolução, Ultimate Stealth, Pinnacle Intelligence, Dragobond, Aether Conversion. Habilidades comerciais, Metalurgia, nível 60, 10%, Alquimia, nível 60, 15%, Encantamento, nível 100, 0%, Culinária, nível 80, 99%, Domesticação, nível 1, 10%, Táticas, nível 1, 25%, Engenharia Mágica, nível 14, 15%, Escrivão, nível 1, 90%. Ele ficou satisfeito ao notar que manteve sua habilidade de conversão de éter. Fazia sentido que permanecesse, pois não era uma técnica que o sistema tivesse otimizado para uma habilidade para ele, como governante dos 9 infernos. Aquele tinha sido assimilado por sua habilidade ativa forma demoníaca, já que estava se transformando em seu verdadeiro corpo de demônio com chifres que lhe concedeu a habilidade em primeiro lugar. Quanto aos 13.450% de experiência que ele tinha lá, foi de quando ele massacrou os milhares de forragem do vazio que haviam acumulado nas planícies arruinadas de Derion. Ele usou o poder de Lug para devastar toda a zona do campo, eliminando todos os monstros do vazio de baixo nível com facilidade. Ele originalmente planejou usar essa experiência para subir de nível para o Rank 2 após a conversão, mas parecia que ele teria que usá-la agora. Draco escolheu liberar a experiência, e só conseguiu sorrir amargamente quando recebeu apenas 1.345% de experiência. Seu ganho de 10% de experiência já estava mastigando seu traseiro violentamente, e ele podia sentir seu futuro parecendo sombrio. Draco entendia agora que seu destino e estilo de progressão mudariam drasticamente com esta aula. Antes, Draco poderia matar quase qualquer coisa dentro de seu posto, lutar destrutivamente com algo acima de seu posto e depois fugir, e quanto a algo 2 postos acima, ele só conseguia correr como um cachorro. Quase matar qualquer coisa em seu rank significava que o auge do rank seria difícil de matar, e isso não era em termos de nível, mas em termos do próprio rank de combate. Por exemplo, monstros de rank 1 começaram de soldado, para especialista, para sargento, para tenente, para capitão. Dentro desses monster ranks, Draco poderia matá-los com relativa facilidade se eles estivessem no rank 1. Às vezes, raros ranks principais apareciam no rank 1, como dragões ou seres superiores. Eles eram impossíveis para o Draco anterior matar sozinho, por isso ele poderia matar quase qualquer coisa dentro de seu posto. O rank 2 começou com monstros de rank especialista até o rank principal. Nenhum monstro de rank privado poderia alcançar o rank 2, a menos que alcançasse uma evolução do estado de ser. Agora, porém, Draco poderia matar Dragon Lords ou os 4 cavaleiros em batalhas 1v1 com alguma facilidade. Claro, ele teria que estar no mesmo nível deles para realizar tal ato. Ele agora poderia lutar de frente contra os seres do rank 2 e não perder. Na verdade, se ele jogasse bem as cartas, ele poderia matar uma entidade de rank 2, mas teria que dar tudo de si.
Isso era muito melhor do que lutar de forma destrutiva, onde ele estava perdendo, e então ser forçado a fugir. Era apenas contra poderosos capitães de rank 2 e acima que ele não teria chance de matar até que ele próprio atingisse o rank 2. Quanto ao rank 3, ele poderia se defender de forma respeitável. Ele não teria que fugir imediatamente, mas seria morto se arrastasse a batalha por muito tempo e desperdiçasse suas 3 habilidades ativas semelhantes a Sheats. Agora que ele ganhou 13 níveis e foi enviado para o rank 1, nível 23, ele ganhou 39 pontos de atributos extras que poderia alocar. Agora, a beleza de uma classe poderosa durante a atualização foi mostrada. Quanto mais altas forem suas estatísticas iniciais, mais alto você poderá subir em termos de estatísticas, alcançando níveis que nenhuma outra classe poderia igualar. Cada mudança de classe o enviaria de volta ao rank 1, nível 10, permitindo que você acumulasse mais pontos de estatísticas à medida que subia de volta. Claro, isso só foi útil no início do jogo, ou se você tivesse pessoas de confiança para nivelá-lo. Redefinir sua classe, a menos que fosse para um épico ou superior, após a atualização 5 foi um suicídio das mais altas proporções. Draco colocou seus pontos de estatísticas em 3 pontos diferentes. Ele colocou 19 em força, 10 em destreza e 10 em resistência. Ele estava ambicioso para aumentar suas estatísticas físicas para 100 pontos cada, antes de se concentrar em suas estatísticas mentais. Draco fechou esta tela e foi até o portal center da cidade de Karil. Ele então pegou o portal para a cidade-estado de Vita, onde respirou o ar rico em éter com um sorriso. Ele então caminhou em direção ao Ether Hall. Em breve, o tesouro do Deus do Refinamento se tornaria uma terra árida quando ele terminasse. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.